Quando o Kohen Gadol tem permissão de entrar no Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado no Mishkan ou no Beit HaMikdash, no dia em que os filhos de Aharon, Nadav e Abihu, morreram, Hashem disse a Moshe: avise seu irmão Aharon para ele não repetir o mesmo erro de Nadav e Abihu, porque eles quiseram tanto se aproximar de Hashem, eles entraram no Kodesh HaKodashim sem permissão. Como resultado, foram punidos com a morte. Nenhum judeu, exceto Cohen Gadol, jamais pode entrar no Kodesh HaKodashim. A Shekinah habita ali. Mesmo Aharon, Cohen Gadol, só pode entrar ali 4 vezes em Yom Kippur para fazer a Avodá. Se ele entrar uma quinta vez, ele será punido com a morte pelo céu. Havia apenas uma pessoa que era diferente. Hashem disse a Moshe: você, Moshe, é diferente. Você pode entrar no Kodesh HaKodashim sempre que quiser, porque você é muito sagrado. Hashem ensinou a Moshe a avodá especial de Yom Kippur. Nós explicaremos algumas das principais leis. O próprio Kohen Gadol deve realizar todos os avodot, atos de serviço, no dia de Yom Kippur. Todos os korbanot de Yom Kippur são oferecidos pelo próprio Kohen Gadol, e não por nenhum outro Kohen. Por quê? Nesse dia Hashem perdoa os pecados do povo judeu. Portanto, os korbanot são tão importantes que eles devem ser oferecidos pelo Kohen mais sagrado de todos, o Kohen Gadol. O Kohen Gadol vestia 4 roupas de linho para entrar no Kodesh HaKodashim em Yom Kippur. Um Kohen Gadol vestia 8 roupas quando fazia avodá. Entre essas 8 roupas, 4 eram de linho. Mirnasaim, as calças, Ketonet, a túnica longa, Avnet, o cinto, e Mitznefet, o turbante. As outras 4 roupas continham ouro. Meil, o manto que tinha sinos de ouro presos à sua barra, o Roshen, o peitoral que era feito de 7 fios diferentes, sendo um deles de ouro. Também eram de ouro as molduras em volta das pedras preciosas do Roshen. O efod, o avental, também era tecido de 7 fios diferentes, sendo um deles de ouro. Ele também tinha 2 armações de ouro em suas alças para as pedras. O tzitz, a placa da cabeça, era feita totalmente de ouro. Em Yom Kippur, antes do Kohen Gadol entrar no Kodesh HaKodashim, ele removia suas 4 vestimentas de ouro, de modo que ficava usando somente as 4 roupas de linho branco. Porque, como Hashem perdoa os pecados do povo judeu em Yom Kippur, o Kohen Gadol deve ser exatamente cuidadoso em não deixar que o anjo acusador aponte o ouro para o ouro e lembre a Hashem. Bnei Israel fez um bezerro de ouro. Outra razão porque o Kohen Gadol veste somente roupas de linho ao entrar no Kodesh HaKodashim é porque roupas de linho são brancas. Branco indica pureza e perdão. A roupa branca mostra que o Kohen Gadol está pedindo a Hashem que ele perdoe os pecados de Bnei Israel. Ouro, por outro lado, é avermelhado, e a cor vermelha indica pecado. O Kohen Gadol muda de roupa em Yom Kippur 5 vezes. A cada mudança, ele imerge em um mikve, e ele joga água sobre suas mãos e pés 2 vezes. Uma antes de tirar as roupas que está usando e uma depois de colocar as novas. Corbanotes especiais eram oferecidos em Yom Kippur, incluindo 2 bodes. Quais eram os corbanotes especiais que o Kohen Gadol oferecia em Yom Kippur, além dos corbanotes diários? Eles eram 1. Korban Musaf. Ele trazia uma oferenda de Musaf por Bnei Israel inteiro. Ela consistia de um touro, um carneiro, 7 ovelhas e um bode. Esses animais eram pagos com dinheiro público. Número 2. Os corbanotes particulares do Kohen Gadol. O Kohen Gadol oferecia seus corbanotes pessoais, pelos quais ele pagava com seu próprio dinheiro. Eles eram: a. Um touro oferecido como korban hatat. Ele recitava o seguinte vidui, confissão, com suas mãos pousadas sobre a cabeça do touro. Por favor, Hashem, perdoe-me, eu pequei involuntariamente e voluntariamente. E eu me rebelei diante do Senhor, eu e minha família. Por favor, Hashem, perdoe os pecados involuntários e voluntários, meus e de minha família, e nossa rebeldia. Depois o Kohen Gadol colocava novamente suas mãos sobre a cabeça do touro e dizia o vidui por seus próprios pecados e pelos pecados de todos os Kohanim. Número B. Um carneiro que ele queimava por completo com um sacrifício de olá.
3. Os dois bodes. O Cohen Gadol ficava na Azará com o Segan, assistente de Cohen Gadol, à sua direita. À sua esquerda ficava o líder do grupo de Kohanim que estava em serviço naquela semana. 2 bodes haviam sido preparados na Azará. Um iria para Hashem e o outro para Azazel. Qual bode seria escolhido para Hashem? Em frente ao Cohen Gadol havia uma caixa de madeira contendo 2 pedaços de madeira. Em um deles estava escrito La Hashem, para Hashem, e no outro La Azazel, para Azazel. O Cohen Gadol colocava ambas as mãos dentro da caixa e pegava um pedaço de madeira com cada uma delas. Ele colocava o pedaço de madeira tirado com a sua mão direita sobre a cabeça do bode que estava à sua direita, e o pedaço que tirou com sua mão esquerda na cabeça do bode que estava à sua esquerda. O Midrash explica que o Cohen Gadol não precisava de fato tirar os pedaços de madeira da caixa. Eles miraculosamente pulavam da caixa em direção às mãos do Cohen Gadol. Nossos sábios nos contam os 5 milagres que aconteciam na época de Shimon Hatzadik. Um famoso Cohen Gadol serviu no segundo Beit HaMikdash, Shimon Hatzadik. Além de ser um tzadik muito especial, ele era um extraordinário Talmid Chacham e o líder do Sanhedrin. Enquanto ele viveu, 5 milagres aconteciam no Beit HaMikdash, pois ele tinha conhecimento profundo de todos os 5 livros da Torá. Número 1. Quando ele fazia o sorteio para os 2 bodes em Yom Kippur, a madeira que continha La Hashem sempre pulava em sua mão direita. Isso era um sinal de que Hashem estava satisfeito com os judeus. Número 2. O Cohen Gadol costumava amarrar uma fita vermelha entre os 2 chifres do bode para Azazel. Enquanto Shimon Hatzadik viveu, essa fita se tornaria branca mais tarde, quando o bode era morto. Isso era um sinal de que Hashem havia perdoado os pecados do povo judeu. Depois que Shimon Hatzadik morreu, a fita algumas vezes se tornaria branca e outras vezes permaneceria vermelha. Número 3. Enquanto Shimon Hatzadik viveu, a chama central da menorá, Ner HaMahavi, sempre ardia até a manhã seguinte, mesmo depois que as outras 6 chamas se extinguiam. Depois da morte de Shimon Hatzadik, a Her Ma'aravi às vezes queimava até o dia seguinte e às vezes se apagava antes. Número 4. Durante a vida de Shimon Hatzadik, o fogo no Misbeach de cobre nunca se extinguia, mesmo quando os Kohanim não acrescentavam madeira, exceto pelos 4 pedaços, que era uma mitzvah adicioná-los todos os dias. Número 5. Assim que os Kohanim comiam um pouquinho do Lehem Hapanim, ou a oferenda do Homer, trazida no 16º dia de Nissan, e a oferenda de Shetnei HaLechem, de Shavuot, eles imediatamente ficavam totalmente satisfeitos. Hashem trazia uma bênção especial pelo Zehut de Shimon Hatzadik. Depois de sua morte, os Kohanim costumavam ainda sentir fome, mesmo depois de ter comido uma grande porção de Lehem Hapanim, ou do Homer, ou do Shtei HaLechem. O que acontecia com os 2 bodes? O Cohen Gadol olhava para ver qual dos bodes havia tirado a sorte de La Hashem e anunciava: esse aqui é um sacrifício de Hatat para Hashem. Esse bode era então abatido na Azará. O Cohen Gadol mais tarde borifava seu sangue no Kodesh HaKodashim. O bode para Azazel era levado para o deserto por um mensageiro especial escolhido antes de Yom Kippur. Ele empurrava o animal do alto de um rochedo íngreme e o animal caía e era despedaçado. Por causa da avodá feita com o bode, Hashem perdoava os pecados do povo judeu. Porque Hashem ordenou que um bode fosse levado para o deserto e atirado de um penhasco? Esse mandamento é um dos hukim da Torá. Nós desconhecemos seus motivos. Mesmo assim, nós traremos 2 explicações para essa mitzvah. Número 1. Se um tzadik alguma vez comete um haverá pecado, ele fica muito aflito. Ele fica angustiado pelo seu erro e faz techuvá de todo o coração. No entanto, a maioria das pessoas que fazem um haverá não fica tão aflita. Elas tentam esquecê-la o mais rápido que puderem. Na verdade, cada haverá é um sério crime. Hashem, que é o grande rei que fez cada um de nós e nos mantém vivos a cada segundo, ao desobedecer qualquer um de seus mandamentos, nós merecemos a morte. Em Yom Kippur, Hashem quer perdoar os pecados do povo judeu. Mas como ele pode perdoá-los se alguns judeus nem se dão conta da seriedade de suas averotos?
Assim Hashem ordenou que um bode fosse levado para o deserto e empurrado de um penhasco. Essa é uma maneira bastante comum de morrer, e ela faria todo mundo entender que pelos meus pecados eu realmente mereceria morrer da mesma forma que o bode. Mas Hashem, em sua misericórdia, aceita a morte do bode no lugar da minha. A mitzvah do bode para Azazel destina-se a ajudar cada judeu a se sentir mal por seus pecados e fazer techuvá. E então Hashem pode perdoar os pecados de Bnei Israel. Número 2. O Midrash explica que Azazel é um dos nomes de Satã, o anjo acusador. O Satã recebe o bode como um presente. Assim ele não critica Bnei Israel no dia de Yom Kippur. Esse ponto pode ser entendido como uma parábola. Uma parábola. O chefe de justiça e o amigo do rei. O chefe de justiça foi designado para ajudar o rei a supervisionar seu reino. O chefe de justiça era um homem muito severo. Uma vez por ano, ele ordenava que os arquivos de todos os criminosos do país fossem levados até ele, para que ele revisse seus casos. Naquela ocasião, ele também decidia as punições para todos os novos criminosos. 10 dias antes dessa data, o rei normalmente pagava a todos os seus ministros seus salários anuais. O rei ouviu dizer que seu melhor amigo havia sido pego roubando dinheiro e ele seria julgado em breve pelo chefe de justiça. O rei disse ao seu amigo: Deixe-me aconselhá-lo como você pode escapar do castigo. Eu não pagarei ao chefe de justiça seu salário como de costume. Ao invés disso, eu darei o salário dele a você. No dia em que você for levado à corte, você lhe entregará o cheque. Quando o amigo do rei foi levado a julgamento, ele se levantou e entregou ao chefe de justiça seu salário anual. O chefe de justiça tinha um arquivo desse homem à sua frente e estava pronto para explicar que terrível pecado ele havia cometido e que ele merecia um castigo bastante severo. Mas quando ele recebeu seu pagamento das mãos desse homem, que ele estava prestes a julgar, ele entendeu que esse homem deveria ser um amigo muito próximo do rei. Como ele poderia punir alguém de quem o rei era tão próximo? O chefe de justiça fechou o arquivo, sorriu e anunciou: Esse caso está encerrado. Próximo. A chave da parábola. Hashem decide a punição de todas as nações em Rosh Hashanah, mas Hashem adia o julgamento final do povo judeu por 10 dias, até Yom Kippur. Em Yom Kippur, Hashem ordena que os judeus mandem um bode para Azazel, para o anjo acusador. Quando os judeus cumprirem essa mitzvah, o anjo acusador entende que o povo judeu é amigo próximo de Hashem. Ele não mais se atreve a criticar Bnei Israel, e assim Hashem perdoa seus pecados. Midrash nos conta. As pessoas rudes em Yom Kippur. Em Yom Kippur, vários judeus costumavam se reunir na Azará do Beit HaMikdash ainda cedo pela manhã. Eles ficavam ali até a noite. Eles assistiam o Kohen Gadol fazer avodá e eles rezavam para Hashem. Todos eles aguardavam impacientes pelo grande momento em que o bode para Azazel seria levado para o deserto. Eles sabiam que depois que esse fosse morto, Hashem perdoaria seus pecados. Alguns judeus ficavam tão impacientes para que o bode fosse levado embora que eles empurravam o mensageiro que deveria levar o bode ao deserto. Eles gritavam: Rápido, mexa-se, leve o bode embora logo, pois mal podemos esperar para nos livrarmos de nossos pecados. Eles importunavam tanto o mensageiro que foi construída uma ponte especial que ligava a Azará até o lado de fora da cidade. O mensageiro usava essa ponte para não ter que andar no meio das pessoas, onde poderia ser empurrado. É claro que o comportamento dessas pessoas era rude e inadequado. Elas perdiam o sentido verdadeiro da avodá de Yom Kippur. Empurrar o bode do penhasco era somente parte da razão por que Hashem perdoava os pecados de Bnei Israel. Juntamente com isso, era necessário que os judeus fizessem techuvá. Também era preciso que o Kohen Gadol, que era o representante de todo Bnei Israel, fosse um tzadik e que realizasse a avodá no Kodesh HaKodashim cuidadosamente e com perfeição. O Kohen Gadol pronuncia o grande nome de Hashem em Yom Kippur. O grandioso nome de Hashem é tão sagrado que, quando lemos a Torá ou rezamos, nós não pronunciamos as letras do nome de Hashem conforme elas estão escritas. Ao invés, nós dizemos Adonai, que significa meu Senhor. No entanto, o Kohen Gadol, no dia de Yom Kippur, tinha que pronunciar o nome de Hashem, Yud Hei Vav Hei, por completo. Ele pronunciava esse nome 10 vezes em Yom Kippur.
Quando o nome de Hashem aparece 3 vezes no vidui, confissão. Por favor, Hashem, eu pequei. Por favor, Hashem, me perdoe. Vocês tornar-se-ão puros diante de Hashem. Como Cohen Gadol dizia vidui 3 vezes, uma por si e sua família, uma por si e por todos os Kohanim, e uma por todo Bnei Israel, ele pronunciava o nome de Hashem, de Deus, 9 vezes enquanto dizia o vidui. Depois que ele fazia o sorteio para os 2 bodes, ele declarava sobre o bode que seria para Hashem. Essa é uma oferenda de Hatat para Hashem. E essa era a 10ª vez. Quando as pessoas do povo de pé da Hazará ouviam o grande e sagrado nome de Deus sair da boca do Cohen Gadol, elas se prostravam sobre seus rostos e respondiam: Abençoado é o nome da glória do seu reino para toda a eternidade. Elas abençoavam o nome de Hashem toda vez que o ouviam. Era regra no Beit HaMikdash que toda vez que o grande nome de Hashem era pronunciado, ele devia ser louvado. O Kohen Gadol entra no Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, 4 vezes em Yom Kippur. Cada uma das 4 vezes que o Kohen Gadol entra no Kodesh HaKodashim, ele realiza um serviço diferente. Número 1. Na primeira vez, ele oferece Ketoret, incenso. Este era o auge da avodá do Kohen Gadol em Yom Kippur. Número 2. Na segunda vez em que ele entra, ele borifa o sangue de seu próprio touro 8 vezes em frente ao Haron. Na terceira vez, ele borifa o sangue do bode para Hashem 8 vezes. E na quarta vez, ele retorna para buscar a colher e a frigideira que deixou no Kodesh HaKodashim depois de queimar o Ketoret. Nós explicaremos em breve cada um desses 4 atos de serviço. O Midrash explica. Era perigoso entrar no Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim era a parte mais sagrada do Beit HaMikdash, porque a Shekinah repousava entre as 2 vigas do Aharon. A Shekinah é tão sagrada que uma pessoa não consegue vê-la por completo durante sua vida. O grande tzadik Moshe conseguia ver a Shekinah somente pelas costas. O Kohen Gadol em Yom Kippur nunca via a Shekinah claramente, porque quando ele queimava o Ketoret no Kodesh HaKodashim, a fumaça enchia o local. Ainda assim, somente um homem muito sagrado sobreviveria ao entrar no Kodesh HaKodashim. Antes de o Kohen Gadol entrar, uma corrente de ouro era presa no seu pé. Ele, assim, poderia ser puxado para fora do Kodesh HaKodashim caso morresse lá dentro. O Kohen Gadol sentia muito medo ao entrar no Kodesh HaKodashim. Ele somente tinha coragem de entrar naquele lugar sagrado porque sabia que grandes zerhuiot, méritos, o acompanhavam. Desses 10 grandes méritos. Número 1, a Torá que o Kohen Gadol e os judeus estudavam. Número 2, Brit Milá. Os Kohanim tinham o zerhut especial do Brit Milá, porque a tribo de Levi manteve o Brit Milá mesmo no Egito. Número 3, guardar o Shabat. Número 4, o zerhut da cidade sagrada de Jerusalém. Número 5, o zerhut das Shevatim, tribos, o acompanhavam. Os nomes de todas as Shevatim estavam gravados no Roshen, peitoral. Embora o Kohen Gadol não usasse o Roshen quando entrava no Kodesh HaKodashim, o zerhut de usá-lo para avodar fora do Kodesh HaKodashim o ajudava. O zerhut de Yehudá, especialmente, era lembrado por Hashem, porque o Beit HaMikdash ficava na porção de terra de Yehudá. Número 7. O zerhut de todos os judeus, pois o Kohen Gadol vestia as roupas que haviam sido compradas com o dinheiro da comunidade. Número 8. O zerhut de Bnei Israel todo ano doava dinheiro para o Beit HaMikdash para comprar animais para os korbanot Tishbur, os sacrifícios da comunidade. Número 9. O zerhut de Bnei Israel dava maaser, o dízimo de seus grãos. Número 10. O zerhut da avodá que ele realizava no Kodesh HaKodashim o protegia de qualquer mal. O Kohen Gadol conseguia entrar no Kodesh HaKodashim porque Hashem levava em consideração esses 10 méritos. Agora nós explicaremos em detalhes o que o Kohen Gadol fazia dentro do Kodesh HaKodashim cada vez que ele entrava. O primeiro serviço no Kodesh HaKodashim, a oferenda de Ketoret, incenso. O Kohen Gadol tinha que queimar 2 punhados de Ketoret no Kodesh HaKodashim. Ele entrava no Kodesh HaKodashim segurando uma colher repleta de Ketoret em sua mão esquerda e uma frigideira com carvão em brasa em sua mão direita. Ele colocava a frigideira com carvão no chão em frente ao Aharon.
Então ele passava o Ketoret da colher para suas duas mãos. Isso era muito difícil, pois ele não podia deixar cair nem mesmo um único grão de Ketoret. Todo Kohen Gadol, antes de Yom Kippur, costumava praticar a habilidade de verter o Ketoret de uma colher para ambas as mãos. Então o Kohen Gadol vertia o Ketoret de suas mãos sobre o carvão ardente em frente ao Aharon. O Ketoret começava a queimar. A fumaça do Ketoret formava um pilar que subia até o teto. Se depois a fumaça enchesse todo o Kodesh HaKodashim, então o Kohen Gadol sabia que Hashem havia perdoado os pecados de Bnei Israel. Mas se a fumaça do Ketoret não se espalhasse, ele sabia que Hashem não estava satisfeito com sua avodá. A avodá da oferenda de Ketoret ajudava a obter o perdão pelos pecados de todos os Kohanim e do povo judeu inteiro. O Kohen Gadol deixava o Kodesh HaKodashim andando lentamente de costas, para não desviar sua face da Shekinah. Ele entrava na seção do Kodesh e rezava uma tefilá curta, na qual pedia a Hashem para dar alimento a todos os judeus. Por favor, Hashem, abençoe esse ano com suficiente chuva, sol, sombra e orvalho, para que cada um de Bnei Israel tenha parnassá, sustento. Se o Kohen Gadol fosse um tzadik, o zerut de sua tefilá fazia com que todos os judeus tivessem comido o ano inteiro. O segundo serviço no Kodesh HaKodashim, borrifar o sangue do touro. Mais tarde, o Kohen Gadol voltava para o Kodesh HaKodashim para borrifar em direção a Aharon um pouco do sangue do touro, que era o seu próprio corban. Ele borrifava o sangue uma vez para cima e 7 vezes para baixo. Ele contava em voz alta enquanto fazia, para que não errasse. Nós dissemos o exato texto dessa contagem em nossa tefilá de Yom Kippur. Terceiro serviço do Kodesh HaKodashim, borrifar o sangue do bode para Hashem. Depois o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim novamente. Dessa vez ele borrifava um pouco do sangue do bode que havia sido sorteado para Hashem. Ele borrifava o sangue em direção a Aharon, uma vez para cima e 7 vezes para baixo. O Kohen Gadol saía do Kodesh HaKodashim de costas e entrava no Kodesh. Dentro do Kodesh, ele borrifava o sangue de seu próprio touro em direção a Pahoret, a cortina entre o Kodesh HaKodashim e o Kodesh, uma vez para cima e 7 vezes para baixo. Ele borrifava o sangue do bode para Hashem também dessa maneira. Então ele misturava o sangue de seu touro com o sangue do bode e colocava um pouco dessa mistura nos 4 cantos do Mizbeach HaKetoret, o altar de ouro da seção do Kodesh. Ele também borrifava um pouco da mistura 7 vezes na superfície desse Mizbeach. Porque Hashem ordenou que o sangue fosse borrifado diante dele. Em sua misericórdia, Hashem considera a aspersão do sangue do animal como se o sangue do próprio povo judeu tivesse sido oferecido a ele e ele os perdoa. Rabi Elazar foi visitar Roma depois da destruição do segundo Beit HaMikdash. O imperador romano havia trazido utensílios do Beit HaMikdash e os mantinha em seu tesouro. Ele deu permissão a Rabi Elazar para vê-los. Rabi Elazar mais tarde relatou: Eu vi a Pahoret, a cortina divisória, com gotas de sangue nela. Eu perguntei o que eram essas 3 gotas e me disseram que era o sangue borrifado em Yom Kippur que caía na Pahoret. O quarto serviço no Kodesh HaKodashim, remover a colher e a frigideira. Mais tarde, o Kohen Gadol voltava para o Kodesh HaKodashim pela última vez. Ele recolhia a colher e a frigideira que havia usado para queimar o Ketoret. Depois de terminar os corbanotes especiais de Yom Kippur, o Kohen Gadol ainda tinha que oferecer o restante do sacrifício de Musaf de Yom Kippur e aqueles corbanotes que eram trazidos para o Beit HaMikdash todos os dias do ano. Finalmente a avodá acabava. O Kohen Gadol ficava feliz por ter saído do Kodesh HaKodashim em paz. E o povo se sentia grato pelo Kohen Gadol ter sido seu mensageiro para obterem o perdão de Hashem. Quando o Kohen Gadol saía do Beit HaMikdash, multidões de pessoas o rodeavam para beijar sua mão e agradecer. Quando o Kohen Gadol chegava em casa, ele fazia uma seudá, refeição, para seus amigos e familiares. Ele compartilhava com eles sua alegria por ter realizado com sucesso a avodá de Yom Kippur. Todo Yom Kippur, Bnei Israel devem cumprir leis especiais. Hashem disse a Moshe:
Todos os anos, no 10º dia de Tisrei, Bnei Israel devem guardar o Yom Kippur. Yom Kippur é o dia em que eu perdoo os seus pecados. Em Yom Kippur, todo menino e menina judia que já é bar ou bat mitzvah jejua o dia inteiro. Depois que o Beit HaMikdash foi destruído, o povo judeu pediu a Hashem: Mestre do universo, nós não temos mais um bode para Azazel e a fita vermelha entre seus chifres. E nós também não podemos oferecer os outros korbanot de Yom Kippur. O que faremos? Hashem respondeu: Agora vocês devem fazer a avodá com os lábios. Rezem para mim ao invés de oferecer korbanot. Suas tefilot são tão queridas para mim como a fita vermelha com que costumava prender os chifres do bode para Azazel. É por isso que nós passamos Yom Kippur inteiro rezando e fazendo techuvá. Nós dizemos vidui, confissão de nossos pecados em cada tefilá. O dia de Yom Kippur tem o poder especial de extinguir nossos pecados, mais do que qualquer outro dia. Rabi Akiva costumava dizer: Quão afortunado é você, Israel, diante de quem você se purifica, diante de seu Pai Celestial. Hashem é chamado de Mikveh. Assim como o mikve purifica a pessoa que está tamê, assim também Hashem purifica você de sua tumá. Em outras palavras, quando nós fazemos nossa parte para nos purificarmos, quando dizemos vidui e fazemos techuvá em Yom Kippur, então Hashem remove de nós a impureza que criamos com nossos averotos, pecados. Uma história. Não podemos adiar a techuvá. Em sua juventude, um judeu chamado Reish Lakish e seus 2 melhores amigos eram ladrões de estrada. Eles paravam os viajantes e lhes roubavam todas suas posses. Certa vez, Rabi Yohanan encontrou o jovem Reish Lakish e ficou impressionado com ele. Você deve abandonar a sua ocupação pecaminosa e devotar a sua força e mente ao estudo da Torá, ele lhe disse. Reish Lakish escutou Rabi Yohanan e falou aos seus amigos: Estou indo estudar a Torá no Beit HaMikdash. Vocês querem vir comigo? Mas seus amigos não estavam interessados. Eles preferiam permanecer ladrões. Quando Reish Lakish começou a estudar a Torá, ele tomou consciência de quão terríveis eram seus pecados. Ele jejuou, rezou, disse vidui e prometeu a Hashem que nunca mais retornaria à sua vida perversa anterior. Hashem aceitou sua techuvá e o perdoou totalmente por seus pecados. Reish Lakish ficou tão interessado no estudo da Torá que ele ficava constantemente no Beit HaMikdash. Ele se tornou um famoso mestre de Torá, que também era conhecido por sua fé em Hashem. Ele nunca guardava dinheiro, sempre dividia com os pobres. Hashem fez com que Reish Lakish e seus 2 amigos do passado morressem no mesmo dia. Os 2 amigos puderam ver Reish Lakish sendo levado para o Gan Eden, enquanto os anjos carregavam suas almas para o Guerrinom, onde ladrões e assaltantes são punidos. Mestre do universo, isso não é justo, ambos gritaram. Nós conhecemos o judeu que está sendo levado para o Gan Eden. Nós 3 costumávamos roubar pessoas juntos. Nós todos devemos receber o mesmo tratamento. Hashem respondeu: Reish Lakish fez techuvá, vocês não. Então nós faremos techuvá agora, respondeu os 2 outros. Tarde demais, declarou Hashem. A pessoa pode fazer techuvá somente enquanto está viva. Depois de sua morte, ela é recompensada por aquilo que alcançou durante sua vida. O homem é comparado a um viajante que em uma jornada pelo oceano. A comida que ele preparar em terra será a que ele comerá no navio. Quem não prepara sua comida passará fome. Essa história ensina que um judeu nunca deve adiar sua techuvá. Se ele sabe que cometeu um haverá pecado, ele deve dizer vidui imediatamente e decidir nunca mais repetir o erro. No entanto, Hashem reserva um momento especial para que façamos techuvá, Yom Kippur. Então Hashem aceita a techuvá mais favoravelmente do que o usual. Quais pecados Hashem perdoa em Yom Kippur? Alguns pecados não são perdoados em Yom Kippur, mesmo que a pessoa faça techuvá. Número 1. Pecados cometidos com o pensamento de que eles serão perdoados em Yom Kippur. Se alguém diz, eu farei averot durante o ano todo, porque sei que Hashem me perdoará depois que eu fizer techuvá em Yom Kippur. Esses pecados não serão perdoados. Número 2. Pecados contra outro judeu, a menos que ele peça perdão.
Se um judeu peca contra Hashem, por exemplo, ele faz um trabalho proibido em Shabat, Hashem o perdoa depois de ele ter feito teshuvá. Mas se um judeu peca contra seu companheiro, por exemplo, Reuven insulta seu amigo, sua teshuvá não é suficiente. Reuven precisa ir até o seu amigo e pedir perdão a ele. Assim, quando você fizer teshuvá, em qualquer momento, e particularmente antes de Yom Kippur, assegure-se de pedir mehilá, perdão, a todas as pessoas com quem você agiu errado. Midrash nos conta como nossos grandes sábios pediram desculpas um ao outro. Rabi Irmiyahu teve um desentendimento com Rabi Abba e ele decidiu fazer as pazes. Ao chegar à casa de Rabi Abba, Rabi Irmiyahu se sentou na soleira da porta. Nesse momento, a empregada saiu da casa. Ela estava carregando um balde de água suja e ele entornou sobre Rabi Irmiyahu. Estou virando lixo aqui, disse Rabi Irmiyahu. Melhor eu ir embora. E assim ele começou a andar de volta para sua casa. Nesse meio tempo, Rabi Abba ouviu sobre o que a empregada havia feito e correu atrás de Rabi Irmiyahu para lhe pedir desculpas. Quando Rabi Irmiyahu o viu, ele se virou para lhe pedir perdão. Mas Rabi Abba disse: Não, eu é que tenho que pedir perdão a você, pois você foi tratado muito mal na minha casa. Um perdoou o outro e eles se tornaram amigos novamente. Outra história diz respeito ao sábio Rav, que estava lendo um capítulo de Neviim, profetas, para o Rabi Yehudá Hanassi. Quando ele estava no meio do capítulo, Bar Kapará entrou e quis ouvir também. Rav começou a ler novamente desde o início. Em seguida, Rabi Shimon, o filho de Rabi Yehudá Hanassi, se juntou a eles e disse: Também gostaria de ouvir. E Rav começou tudo de novo. Então Rabi Hanina Bar Ramá chegou e pediu: Posso ouvir também? Quantas vezes eu terei que recomeçar tudo de novo? Protestou Rav. Eu vou continuar de onde estou. E assim o fez. Rabi Hanina Bar Ramá se sentiu insultado. Quando chegou Erev Yom Kippur, Rav foi até Rabi Hanina Bar Ramá e lhe pediu perdão. Eu não perdoarei você, respondeu Rabi Hanina. Rav foi embora, mas voltou mais tarde para pedir Mehilá, perdão novamente. Mas Rabi Hanina continuou com sua recusa. Rav foi até ele 13 vezes naquele Erev Yom Kippur para pedir Melahá. Embora a pessoa não tenha que pedir mais do que 3 vezes, Rav era bastante estrito consigo mesmo, mas Rabi Hanina se recusou a perdoá-lo. Nós sabemos que nossos sábios sempre buscam a paz e perdoavam a quem lhes pedisse Melahá. Por que então Rabi Hanina não perdoou Rav? Ele tinha uma razão especial. Ele tivera um sonho no qual vira Rav suspenso em uma árvore. E ele sabia que o significado desse sonho era que Rav se tornaria um líder, o diretor de um grande yeshivá. Ele pensou, esse sonho pode significar que Rav está destinado a se tornar o diretor da yeshivá daqui. Por outro lado, Rabi Yehudá Hanassi quer nomear a mim o diretor da yeshivá depois de sua morte. A única maneira de ambas as coisas se concretizarem é Hashem fazer com que eu morra logo, e então Rav tomará meu lugar. Se eu não perdoar Rav e ele pensar que estou zangado com ele se mudará de Eretz Israel para Bavel. Ele poderá se tornar líder da yeshivá ali. Dessa forma, nós dois seremos líderes de Yeshivot. E foi exatamente isso que aconteceu. Rabi Hanina Bar Ramá se tornou Rosh Yeshivá, diretor de Yeshivá em Eretz Israel, e Rav em Babel. Bnei Israel não podem oferecer um korban fora do Mishkan. Você sabe que Adão e Noah, bem como nossos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, construíram Misberot, altares, onde eles ofereceram korbanot para Hashem. Mas quando o Mishkan foi construído, Hashem ordenou: nenhum judeu oferecerá um korban para mim em um misbea fora do Mishkan, ou do Beit HaMikdash. Se um judeu oferecer um korban fora do Mishkan, eu considerarei isso como se ele tivesse derramado sangue de um ser humano. Ele será castigado com caret. É verdade que eu ordenei em Yom Kippur o bode para Azazel fosse empurrado de um penhasco fora do Beit HaMikdash. No entanto, essa lei é uma exceção. Afora o bode para Azazel, vocês não oferecerão nenhum outro korban em nenhum lugar fora do Mishkan. Tivessem os judeus recebido permissão de construir altares por todo lugar,
Logo, eles estariam imitando as nações não judias, que construíam esses altares para seus ídolos. Já que um judeu sempre tinha que vir ao Mishkan ou Beit HaMikdash para oferecer seu corban, ele sempre se refreava de trazer corbanotes para ídolos. A Torá nos adverte a não ingerir sangue e a não comer um animal que seja nevelá ou trefá. A Torá acrescenta aqui 3 advertências. Número 1. Um judeu não pode ingerir sangue de um animal. Conforme explicamos antes, nossos sábios decretaram que a carne e frango devem ser salgados de uma maneira especificada pela halahá, a fim de que seu sangue seja removido. Número 2. Nós não podemos comer uma nevelá. Nevelá é um animal que morreu por si só ou não foi abatido exatamente como determina a halahá. Não podemos comer a carne de tal animal. Podemos comer a carne somente de um animal que teve abate, de acordo com a lei judaica. Número 3. Não podemos comer trefá. Nós chamamos um animal de trefá se ele foi ferido por um outro animal. Também chamamos de trefá um animal que não possui um dos órgãos vitais ou quando um dos órgãos está tão prejudicado que o animal não sobreviverá por mais de 12 meses. É proibido comer a carne de um animal trefá. A mitzvah de Kisui Hadam, cobrir o sangue de animais selvagens, kasher e aves. Hashem ordenou: se vocês abaterem um veado ou uma ave, vocês deverão cobrir o sangue com a terra por cima e por baixo. No entanto, não precisamos cobrir o sangue de animais domésticos que abatemos. Como a vida de uma pessoa depende de seu sangue, a Torá ordena que respeitemos todo o sangue. Assim como devemos enterrar uma pessoa morta, porque seria desrespeitoso não cobri-la com a terra, também devemos respeitar o sangue de animais selvagens caché e de aves caché e cobri-lo. O Midrash nos conta: porque aves e animais selvagens merecem ter seu sangue coberto? Você com certeza se lembra da história de Caim e Hevel, filhos de Adão. Caim assassinou seu irmão porque ele sentiu inveja dele. Quem enterrou a Hevel? O Midrash nos conta que as aves e os animais selvagens caché cavaram um buraco na terra e colocaram o corpo de Hevel ali dentro. Hashem os retribuiu pela sua boa ação. O Shohet recita uma brahá, bênção, ao abater qualquer animal kasher ou ave. Vacas, ovelhas e cabras merecem somente essa única brahá feita sobre elas. No entanto, animais selvagens, kasher, tal como o veado, e as aves têm uma segunda mitzvah feita sobre elas como recompensa pelo seu bom ato. Seu sangue é coberto. O Shohet ou qualquer outro judeu que estiver presente recita uma brahá especial antes de cobrir o sangue. Casamentos proibidos. Moshe advertiu Bnei Israel. Quando vocês viviam no Egito, vocês viram que os egípcios se casavam com seus parentes próximos. Um irmão podia se casar com sua irmã ou uma mãe com o seu filho. Quando chegarem à terra de Canaã, vocês novamente verão que os cananitas também se casam com parentes próximos. Vocês, o povo judeu, não devem imitar seus caminhos perversos. Mantenham-se longe de todos os casamentos que eu proíbo a vocês. Eis aqui alguns casamentos proibidos. Um judeu não pode se casar com sua mãe, madrasta, irmã, filha, neta, tia ou nora. Ele não pode se casar com a mulher e então desposar a irmã dela, ou sua filha ou sua neta como segunda esposa. No entanto, se sua esposa falecer, ele tem permissão de se casar com a irmã dela. Um judeu não pode entrar em um casamento proibido, mesmo que esteja sendo ameaçado de morte caso não se case. Se ele ignora as advertências da Torá, mesmo assim entra propositadamente em um casamento proibido. Hashem diz: eu punirei esse judeu com caret. Caret significa cortado. Hashem pode castigar esse judeu cortando sua vida, de modo que ele morra jovem. Às vezes o judeu pode viver até a velhice, mas morrer sem deixar filhos. E a pior parte dessa punição vem depois que ele falece. Então Hashem corta sua alma, de modo que ele nunca conseguirá entrar no Olam Rabá. Essa é a pior punição possível, porque essa pessoa é cortada de Hashem e do restante do povo judeu. A Torá adverte que se Haz Shalom vários judeus cometerem esse pecado, a terra cuspirá a vocês. O que significa que o povo judeu será expulso de Eretz Israel. Como um estômago delicado que não consegue suportar comida estragada, Eretz Israel é tão sagrada que não consegue suportar judeus que fazem averot, pecados. Os cananitas, que viviam na terra antes da chegada dos judeus, foram expulsos porque cometiam pecados terríveis. Mas se o povo judeu peca, isso é muito pior, porque eles são como príncipes. Eles são como o povo sagrado de Hashem. Hashem advertiu: Eretz Israel ficará doente com seus pecados e vomitará vocês.
Uma história. Como os judeus na época de Esdra fizeram techuvá por se casarem com mulheres proibidas. Um dos grandes líderes do povo judeu na época do segundo Beit HaMikdash foi Esdra. Esdra vivia em Bavel, onde ele estudava a Torá de um grande mestre, Baruch ben Neriá. Quando Baruch morreu, Esdra saiu de Babel e foi para Eretz Israel, levando muitos judeus com ele. Ao chegar em Eretz Israel, Esdra assumiu a liderança. Ele nomeou um Sanhedrim para julgar o povo de acordo com as leis da Torá e estabeleceu a Avodá no segundo Beit HaMikdash da maneira apropriada. Logo após sua chegada, ele foi informado de terríveis notícias. Você sabia, Esdra? Ele foi perguntado que muitos judeus, entre eles Kohanim e Leviim, se casaram com mulheres não judias? Talvez eles tenham feito suas esposas virarem judias, mas não sabemos se essas mulheres se tornaram judias por amor a Hashem e se elas cumprem as leis da Torá. Algumas dessas esposas não judias tiveram filhos. Se elas não forem realmente judias, então seus filhos também não serão judeus. Os sagrados descendentes dos patriarcas se misturaram com os gentios. Isso foi um golpe terrível para Esdra. Ele rasgou suas roupas em sinal de luto, se sentou em silêncio e jejuou. Os judeus leais, que compreenderam quão grave era esse pecado, se juntaram a Esdra e se sentaram à sua volta. À tarde, Esdra, de joelhos, rezou para Hashem. Hashem, eu estou envergonhado demais para erguer minha face para o Senhor. Tão grande é o nosso pecado. O Senhor nos protegeu mesmo depois que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído. E o Senhor fez com que o rei da Pérsia nos ajudasse a construir o segundo Beit HaMikdash. E agora, a despeito de sua imensa bondade, nós abandonamos suas mitzvot, pois o Senhor nos advertiu: não se casem com os não-judeus que vivem na terra que eu estou dando a vocês. Enquanto Esdra rezava, chorava e dizia vidui, um grande grupo de homens, mulheres e crianças se reuniram à sua volta. Quando eles ouviram a tefilá de Esdra, eles também começaram a chorar. Seu choro atraiu mais pessoas e muitas delas sentiram pela primeira vez quão terrível era sua pecado. Um homem chamado Sher-Hayah sugeriu: nem tudo está perdido, podemos fazer techuvá por esse pecado. Que o Sanhedrim decida quais são as esposas não judias que são proibidas, porque não se converteram de acordo com a halahá. Todo judeu mandará sua esposa embora, e se o Sanhedrim a declarar proibida, ele também mandará embora todos os filhos que teve como esposa proibida. Você nos guiará e nós faremos. Esdra fez o povo jurar que agiriam assim, e então enviou mensagens para avisar aos judeus que eles deveriam se reunir em Jerusalém. Nessa reunião, Esdra lhes disse: vocês se rebelaram contra o mandamento de Hashem ao se casarem com mulheres não judias. Agora façam techuvá e se separem das esposas proibidas. Todos os presentes responderam a Esdra: faremos como você disse. O Sanhedrim investigou cada caso em que um judeu havia se casado com uma mulher não judia. Eles decidiram que 114 homens haviam se casado com mulheres que não se converteram de acordo com a halahá. Todos esses homens obedeceram ao Sanhedrim e mandaram embora suas esposas proibidas juntamente com seus filhos. Essa história nos mostra como os judeus da época de Esdras obedeceram totalmente ao Sanhedrim. Eles mandaram suas esposas e filhos embora porque assim o Sanhedrim lhes ordenou, muito embora isso fosse algo difícil para eles fazerem. Nossa paraxá, ao começar a falar sobre casamentos proibidos, diz: eu sou Hashem, vosso Deus, que punirá vocês se não cumprirem minhas leis. Por que a Torá acrescenta essas palavras? Hashem previu que os judeus entrariam em casamentos proibidos na época de Esdra, e, portanto, ele adicionou essas palavras para alarmar os judeus. Vocês serão punidos por essa haverá. Nossa recompensa por cumprir as mitzvot. Hashem prometeu: aquele que cumprir minhas mitzvot viverá por causa delas. Isso não significa que uma pessoa que cumpre as mitzvot não morrerá. Toda pessoa, mesmo aquela que cumpre a Torá, morrerá um dia. Hashem prometeu: aquele que cumprir minhas mitzvot viverá no mundo vindouro por causa delas. Depois que a pessoa falece, Hashem leva sua alma para o Gan Eden, onde ela fica até o Terriat Hametim, a época em que Hashem reviverá os mortos. Então ele fará o corpo reviver e enviará a alma de volta ao seu corpo. A pessoa então viverá para sempre, desfrutando a glória de Hashem em tempo todo. Essa é a maior recompensa que se pode imaginar.
O passuque, aquele que cumpre minhas mitzvot, viverá por causa delas. Possui também um outro significado. Um judeu não precisa pôr sua vida em perigo para evitar uma haverá. Por exemplo, se alguém ameaça você, se você não apagar essa luz em Shabat, eu te darei um tiro. Então você deve apagar a luz em Shabat. Da mesma forma, no caso de um judeu que não tem nada o que comer em Pessa, exceto hametz, massa fermentada, ele deve comer hametz para não morrer, porque a Torá diz: aquele que cumpre minhas mitzvot deve permanecer vivo. Ele não deve pôr sua vida em perigo. No entanto, existem três averot que um judeu nunca deve cometer, mesmo que sua recusa lhe custe a vida. Número 1, entrar em um casamento proibido pela Torá. Número 2, matar alguém. Número 3, servir a ídolos. Essas averotes são tão sérias que Hashem prefere que um judeu morra a que cometa essas transgressões. A adoração a Moler. Antigamente, várias nações serviam um ídolo chamado Moler. A palavra Moler está relacionada a rei. Esse ídolo era chamado de Moler porque era considerado o grande rei entre todos os deuses. Os egípcios costumavam servir a Moler. Os judeus estavam familiarizados com esse ídolo desde a época em que eram escravos no Egito. Os sacerdotes de Moler anunciavam a todos os pais: o Deus precisa que alguns de seus filhos passem através desse fogo. Isso deixará muito satisfeito e abençoará vocês. Mas se vocês se recusarem a deixar seus filhos atravessarem esse fogo, ele mandará uma maldição sobre todos eles. Os adoradores de Moler acreditavam nisso e faziam seus filhos atravessarem o fogo para Moler. As crianças tinham que andar no meio de duas fileiras de fogo, e frequentemente o fogo as aleijava ou até mesmo as matava. A Torá adverte os judeus: vocês não entregarão nenhum de seus filhos a Moler, não imitem os não-judeus. Mesmo que a criança não perdesse a vida ao passar pelo fogo, a Torá proíbe de fazer isso. Um judeu não deve fazer nenhum ato de idolatria. Ele deve saber claramente que todos os ídolos são impotentes e que somente Hashem tem todo o poder.